Sempre falei que não é culpa de uma atriz se ela é escolhida pra fazer um papel que a gente acha que ela não é adequada. Até porque isso não tá no controle dela, isso geralmente é dado pelo diretor da produção, ou seja lá quem for. Nesse caso, pela Disney. Eu tinha falado sobre isso na época da Ariel e eu achava meio errado o pessoal jogar hate na Hailey, assim como eu também achei errado o pessoal jogar hate na Rachel, que é justamente a pessoa que a gente vai falar nesse vídeo. Apesar de que eu acho que aqui a gente tem um caso um pouco mais inflamado do que o da Hailey. Eu diria até que a gente tá num ponto em que chega meio impossível a gente não ter um rancinho pela Rachel. E pra você que não tá sabendo de nada, eu fiz esse vídeo tentando resumir algumas informações e para tentar te responder o porquê que a internet odeia tanto, está odiando tanto a Rachel nesse momento. Bem, para quem não conhece, uma breve introdução. A Rachel Zegler é uma menina de 22 anos, youtuber, cantora e atriz que tá bombando no momento. O primeiro papel dela foi em Amor Sublime Amor. E desde essa época já rolava uma certa polêmica pairando em cima dela. Isso porque nesse primeiro trabalho ela trabalhava com o Ansel Elgort. Eu não sei se eu falei certo, mas é aquele carinha da Culpa das Estrelas. Na época parecia que ele estava sendo acusado de violência sexual e isso pegou meio mal, tanto pro filme, mas especialmente pra Rachel, que tava lá contracenando com ele, sendo, pelo que eu entendi, o par dele no filme. O que na época certamente pareceu meio injusto, porque ela é uma atriz que tá sendo contratada pra fazer um papel e ela não consegue escolher com quem ela vai contracenar. E pessoalmente eu acho meio sem sentido a gente cobrar coisas da atriz que tá contracenando com um cara que teoricamente é problemático e não cobrar isso do diretor do filme ou da produção do filme. Fora que o filme tinha sido gravado bem antes dessa confusão toda acontecer e, pelo que eu entendi na época, a Rachel era até menor de idade. O que só confirma pra gente que, cara, a Rachel não tinha culpa de nada do que estava rolando. E o fato das pessoas estarem atacando tanto ela só colocou ela nesse lugar de pessoa injustiçada mesmo, sabe? O que não deixava de ser, né? Mas enfim, foi nesse papel que ela interpretou a Maria e, pelo que eu entendi, foi nesse papel que ela teve um grande destaque, tanto em atuação quanto em voz. A Rachel também gravava vídeos pro YouTuber, ela fazia covers de músicas, especialmente músicas da Disney, e o pessoal começou a notar que ela era, além de uma belíssima atriz, uma cantora assim fantástica, sabe? Eu não conhecia a Rachel através dessa polêmica, mas eu conheci ela através de uma outra polêmica, que era sobre o povo acusar ela de ser uma falsa latina. Assim que a Rachel chegou no meio artístico, ela falava muito sobre as origens dela e sobre ela ser uma pessoa latina. Pelo que eu entendi, ela sempre ressaltava isso como um certo diferencial sobre ela. O problema é que a internet não perdoa. Pelo que eu entendi, a Rachel se colocava muito nesse lugar de representatividade, de pessoa latina ali no meio de Hollywood, e ela era muito acusada de ser meio hipócrita, eu diria, porque o pessoal dizia que ela tinha nascido nos Estados Unidos e ela nem sabia falar espanhol. O que eu não sei se é totalmente verdade o lance dela não falar espanhol, mas ela realmente nasceu nos Estados Unidos. Mas eu acho que tudo isso deu uma fama errada pra ela, sabe? Deu a entender que ela tava se aproveitando de uma causa pra tentar se promover e se colocar como a latina que representa e a representatividade de Hollywood, sabe? Eu já vi inúmeros vídeos do YouTube falando sobre isso e sobre como ela parece ser uma pessoa que se apropria desse discurso pra conseguir coisas. Eu só realmente não sei se tudo que eles falam é verdade. Mas eu vejo muita gente falando que ela tenta se aproveitar dessa falsa imagem de latina que não consegue tantos papéis e essa coisa dela representar uma parcela pequena da população, mas que na real ela não se importa tanto com isso, sabe? É mais ou menos nesse rumo que os rumores sobre ela vão caminhando. Mas eu acho que a coisa realmente começou a ficar feia quando ela começou a falar sobre a Branca de Neve. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that?
I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere. Como eu bem familiarizei vocês, ela já tinha uma reputação mediana, sabe? Pra alguém que tinha começado, que praticamente começou agora. As pessoas falam muita coisa sobre ela que, ao que parece, boa parte é mentira, mas ao mesmo tempo são meias verdades. E eu acho que isso piorou conforme a gente foi vendo entrevistas dela falando sobre a Branca de Neve. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Cast a guy in the movie, right. Andrew Burnap, great dude. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. Ela disse isso? Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve apontar, que o pessoal meio que usou contra ela, é de novo o fato dela ser latina, né? A gente sabe que a Branca de Neve é uma personagem característica por ser branca como a neve, ter cabelos negros, lábios extremamente avermelhados, são características específicas da Branca de Neve, e eu acho que isso não tá mais nem tão atrelado à imagem da Branca de Neve da Disney. Essa é a Branca de Neve que a gente conhece desde criança. E por algum motivo a Disney achou que seria legal mudar isso pro novo live action. Opinião pessoal aqui. Eu já disse várias vezes isso e vou repetir. Não acho que os live actions representem fielmente os personagens da Disney. E eu acho que enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão se decepcionar com quase tudo que sair. Visto isso, eu também não curti muito essa parada de mudarem as características da personagem. E a gente sabe que ela tá mudada porque a atriz não parece em nada com a descrição da Branca de Neve que a gente conhece. Mas eu acho que até o começo desses boatos eu ainda tava naquela de que, beleza, a gente não vai jogar hate pra atriz que tá interpretando a Branca de Neve. Vou esperar pra ver. Mas o que eu não esperava é que ia sair mais notícias sobre o live action. E eu confesso que a um certo ponto disso, eu achei até que era mentira, sabe? Tipo, marketing pra tentar promover e fazer confusão entre os fãs. E, sei lá, algo do tipo. A segunda notícia que eu vi sobre o filme se tratava dos anões da Branca de Neve. Eu já até falei disso antes. Basicamente a Disney anunciou que esse live action da Branca de Neve e os Sete Anões não vai se chamar Branca de Neve e os Sete Anões. Ele vai se chamar Branca de Neve, só. E eles também anunciaram que a gente não vai ter os anões que eram tão queridos na versão original do desenho original da Disney. E pelo que eu entendi, eles iam ser substituídos por, se eu não estou enganado, por emoções ou seres mágicos. Eu confesso que eu achei que parte disso era fake news, especialmente quando apareceu um ator falando que ele tinha interpretado o Zangado. Mas de tanto o pessoal falar, eu comecei a acreditar e ficar meio confuso sobre o rumo que esse filme ia tomar. Como esperado, isso também foi para conta da Rachel. E eu acho que foi mais um motivo que não era diretamente culpa dela, mas que o pessoal colocou no saquinho da Rachel. Porque como se não bastassem os anúncios, à medida que a Disney ia falando sobre essas mudanças, ela ia dando entrevistas sobre as mudanças. Ela disse isso? Em uma das entrevistas, a Rachel soltou que a Branca de Neve dela não ia ser igual à Branca de Neve do desenho que a gente conhece. Ela não ia ficar esperando o Príncipe Encantado e ela ia ser uma guerreira e ia lutar pelo destino dela. Pra muita gente isso pareceu bom, mas pra muita gente isso pareceu ruim. E eu vou dizer que eu entendo a galera que achou ruim.
é que, no sentido que ela fala, parece novamente que a gente vai para aquele momento em que a gente critica uma princesa porque a gente não entendeu e aquela princesa é o que ela representa. Pessoas que realmente assistiram Branca de Neve sabem que aquela história não se trata de uma donzela em perigo. Você pode chamar o filme de qualquer coisa, sabe? Beleza, é um filme assustador, a animação é meio bizarra, é meio antigo, tem machismo, a Branca de Neve é delicada, uma donzela, mas sei lá, o filme não é sobre isso, não pra mim, pelo menos. E eu acho que ele representa muito mais do que isso, apesar de que a Branca de Neve não é uma das minhas princesas favoritas. Mas eu acho que isso deixou os fãs bem irritados, porque ela continuou falando do desenho antigo. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. E eu acho que é aí que foi o erro da Rachel, sabe? Tipo, quando ela diz isso, ela meio que assume pra si que ela tá no comando daquilo, quando a gente sabe que não é ela que tá no comando. Mas quando ela fala que a princesa dela não vai ser salva pelo príncipe ou não vai ser uma donzela em perigo, dá a entender que meio que ela tá direcionando realmente o filme e que ela tá comandando as coisas, sabe? E que é culpa dela as mudanças que pelo menos a personagem tá sofrendo. E cara, eu realmente não entendo como é que a Disney tá autorizando ela a falar isso, sabe? Porque basicamente essa moça tá assassinando o personagem, sabe? Ela, tipo, tá acabando com o filme. É meio incomum porque todas as atrizes que fizeram live action, de alguma forma, falaram muito bem das personagens que elas estavam interpretando. A coitada da Hailey foi tão hateada que, tipo, quando ela tinha a oportunidade de falar da Ariel, ela meio que botava a princesa lá em cima e dizia que ela sempre sonhou em ser a Ariel e que agora ela podia se ver representada naquela princesa. Enquanto a Rachel, tipo, esculacha a Branca de Neve na cara, sabe? Mas eu acho que o ápice dessa história, que eu não acho que é a última declaração dela, mas no momento acho que é o ápice de tudo isso, foi a última entrevista em que ela falou do príncipe da Branca de Neve. No caso, o príncipe que vai interpretar o cara que vai interpretar o príncipe no live action. With a guy who literally stalks her. Que é o Andrew Bernard. Eu já falei dele antes. Ele é meio novo, eu não conheço muito esse ator, mas basicamente ela foi meio escrotinha na entrevista, sabe? Eu entendi que ela tava tentando fazer uma brincadeira, mas isso ficou meio sem graça, sei lá. É que pra mim sempre parece que ela tá tentando lacrar. Não que isso seja ruim, tipo, eu faço um monte de vídeo tentando lacrar aqui também. Mas é que tentar fazer isso com uma legião de fãs que já tá mega irritado com ela só inflama mais a situação, sabe? Na entrevista ela foca de novo no fato de que a história é muito bobinha, que fala sobre uma donzela e sobre uma história de amor, mas o diferencial dessa entrevista é que ela acaba dessa vez com um príncipe também. Ela fala que o príncipe é um stalker e que por ela, no desenho original, se eu não tô enganado, ela cortaria as cenas do príncipe, que coitado mal aparece, e isso poderia acontecer também no live action. E eu senti que no finalzinho ela tentou dar uma lacrada que saiu meio errada, sabe? Enfim, eu tentei resumir tudo aqui, mas eu acho que eu não trouxe nenhum texto das informações. Eu confesso que eu tô bem desestimulado pra ver esse filme, mas eu também tava assim nos últimos live actions da Disney, incluindo o da Pequena Sereia. Mas é que esse da Branca de Neve, além de eu não ter tanta ligação com a princesa Branca de Neve, ela não é uma das minhas favoritas, sei lá, eu acho que tudo que ela foi falando me dá a entender que vai ser um filme totalmente novo. Eu também vi que tinha vazado um suposto roteiro do filme que, cara, mudou tudo, mas a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. Inclusive eu vi o Arthur Viana falando sobre esse roteiro, e eu acho que quando eu vi o Arthur meio desanimado para esse filme, foi aí que eu vi que a esperança acabou. Eu acho que a maior parte dos fãs do desenho da Branca de Neve também estão meio tristes por tudo que ela vem falando. Eu acho que é meio chato da parte dela, ela ficar criticando tantas vezes o desenho que muita gente abraçou e amava na infância. Mas enfim, eu realmente espero que esse filme surpreenda todo mundo. Eu ainda tenho esperanças de que muitas dessas mudanças são fake news, e que se não forem, eu espero que a junção de todas essas novas ideias possam trazer um resultado legal pro filme.
Mas eu confesso que o caminho que ele tá seguindo com o que a gente já viu dos live actions passados da Disney, eu não sei, ele realmente não tá muito animador para as pessoas que gostam daquela magia da Disney, sabe? Ainda que eu tente abrir a minha cabeça para isso. Mas, de qualquer forma, eu tô aqui esperando o lançamento, que, se eu não me engano, não vai sair agora. Eu acho que é só em 2024. E até lá eu devo estar fazendo mais vídeos falando sobre isso. Eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem esse vídeo aqui. E se eu tiver esquecido de alguma coisa, vocês podem acrescentar aí nos comentários. É isso e tchau!